apropriar de tudo, do planeta todo. Mas se a gente for um pouquinho mais para trás, e assim o Frederico nos fala em O Caliban e a Bruxa, que é quando tem o reordenamento capitalista, né, a apropriação do capitalismo no mundo, o que vai fazer? Vai explorar todas as terras além mar. E precisa o quê? Dominar e destruir os territórios. Então, na verdade, quando a gente pensa quais são os nossos desafios para construir a revolução, que para mim é ecossocialista, e quando eu terminar eu quero dizer porque é ecossocialista no Brasil, nós precisamos discutir os 525 anos de resistência indígena, negra e popular. Como que eles vêm para pegar tudo? Né? Então, nós temos, no pós-Segunda Guerra Mundial, tem um movimento de reconstrução da Europa, mas o que tem no sul global? Porque também nós temos que pensar na força que eles têm, mas também lembrar das nossas forças, como a Isa falou, das nossas lutas. Nós temos as lutas, temos a Revolução Cubana, temos as lutas por independência em África, que agora vão completar 50 anos, né? Moçambique e Angola. Nós temos o Maio de 68 em Paris, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a luta feminista no mundo. Ou seja, nós apresentamos assim, olha, esse mundo que vocês estão apontando não é o mundo que nós queremos. Porque nesse mundo que vocês estão apontando, não cabe nós, a maioria. Nós que não somos brancos, nós que não somos homens, nós que não somos héteros. Porque o mundo tem que caber a todas as pessoas, tem que caber a nós, a maioria do mundo, somos nós as mulheres. E se lá no nazismo, a função das mulheres ela é colocada para produzir a raça superior, hoje ela é colocada como? Em todos os momentos de crise econômica, os direitos, o primeiro ataque é ao nosso corpo. É ao nosso território, o corpo. É para dominar os corpos das mulheres e das pessoas divergentes. Então, é nesse lugar para a gente entender onde que está a disputa, porque eles têm um projeto de mundo. O projeto de mundo deles é tudo para os bilionários, e hoje são 8 no planeta, e para os muito ricos, nada para o povo, nada para nós. E para eles dominarem, eles precisam disputar o controle dos meios de produção, mas também reafirmar e aprofundizar o controle dos meios de reprodução da vida. E eles precisam dominar os bens comuns. Então, eles trabalham, é uma disputa pelo controle do mundo, mas também pelo controle do pensamento. É uma disputa cultural. Eles querem um mundo racista, machista, LGBTfóbico, e onde não tenha bem comum, tudo seja mercadoria. Isso não é de longe, gente. Em 1999, foi feito o Acordo Multilateral Internacional com a OMC, Organização Mundial do Comércio. Não sei quem lembra aqui, que eu estava na diretoria à época, nós fizemos o curso de formação nas escolas. Eu ia para as escolas para discutir o Acordo Multilateral Internacional. Nesse período, tinha um debate de Furnas, lembra? Fernando Henrique Cardoso estava na presidência, Itamar Franco aqui no governo de Minas. E o que a gente conversava com as pessoas? Eles queriam privatizar a Furnas, queriam privatizar a água. A água, energia elétrica, escola, saúde, tudo estava no projeto do Acordo Multilateral Internacional. E a gente ia para a escola dizer assim, gente, como que a gente explicava para as crianças? Vocês já viram Mad Max 1 e 2? Quem aqui já viu Mad Max? Gasolina, não é 1, o 2 não é água? Ali é uma disputa, porque eu vou discutir como. É isso. Quem manda no mundo? A OMC. Como que eu explico a OMC? Quem manda no mundo? Quem viu o Robocop? Quem manda no mundo? Quem manda no mundo é a empresa que manda lá. Então, esse controle é para a gente ver como que tem um controle, que é um controle mundial, que disputa conosco. Agora, nós não estamos parados. Em 1999, nós começamos o movimento altermundialista, que deu origem ao Fórum Social Mundial, que teve aquela grande manifestação em Seattle e depois em Gênova, que é para dizer que outro mundo é possível. O mundo que nós queremos,
A Terra é o planeta, é bem comum para toda a humanidade. O mundo que nós queremos, a diversidade humana é respeitada. Não tem racismo, não tem machismo, não tem LGBTfobia. Tem diversidade religiosa. Esse mundo que nós queremos. Agora, isso está em disputa no chão da escola. Está lá no chão da escola. Por que está no chão da escola? Porque assim como o nazismo, o fascismo, disputou a educação e a cultura lá na crise de 29, a extrema-direita está disputando a mesma coisa, gente. Porque a educação é estratégica na construção de um projeto de sociedade. Qual Brasil e mundo nós queremos construir? Qual educação nós queremos construir? É junto isso. Por isso, nós sempre lutamos pela gestão democrática. Quando nós estávamos lutando pela reabertura democrática no Brasil, nós apresentamos um projeto de Brasil na Constituição e um projeto de educação no chão da escola. Isso está em disputa de novo. E nós precisamos trazer isso para nós, como esse lugar. E aí, para eu ir encerrando, nós precisamos ter paciência, porque para saber quem tem autoridade de fazer crítica ao governo. Eu vou dizer isso na boa. Quando a Isa fez crítica, ok. Quando o Luiz fez crítica, ok. Quando o companheiro fez crítica, não foi tão ok. Sabe quando eu gosto de fazer mesa de conjuntura? Com o pessoal do MST. Porque o pessoal do MST bate mais do que você. Mas ninguém fala que você não pode bater. Percebe? Porque se nós queremos construir, e todo mundo aqui, ninguém quer extrema-direita ano que vem, quer? Nós vamos todo mundo aqui trabalhar para o Lula ser presidente da República. Agora, eu não quero rebaixar meu horizonte utópico quando eu eleger o Lula presidente da República, não. Eu quero meu horizonte utópico mais alto possível. Eu não quero todos pela educação, dando a linha na educação do nosso país. Eu quero dizer isso, quero te reeleger, mas não quero todos pela educação. Aquele cara fracassado, que já está destruindo a segunda empresa, ser a referência de quem que é o lema, gente. Destruiu a Americana. É a referência do quê? Para falar o quê para a gente da educação? Então, nós temos que saber também como que nós que queremos construir o presente e o futuro, nós temos que ter a capacidade de fazer a crítica, ouvir a crítica e ponderar. Falar assim, companheira, eu acho que não é bem assim, mas você está correto, porque não tem ninguém precioso nesse mundo, mais do que o conjunto da população. E se nós não fizermos as críticas corretas, e se nós não ocuparmos as ruas para ter reforma agrária, para impedir a reforma administrativa, para garantir dinheiro para as pessoas mais velhas, porque hoje nós somos 34 milhões, nós vamos ser 60 milhões em 2050, para garantir direitos para as crianças, para a juventude, não vai ter governo que vai fazer isso, porque tem uma pressão. Ou a gente faz, até para a gente construir a revolução, nós temos que ter horizonte utópico lá em cima, gente. Senão, fica a gente sendo rebaixado, e aí, fazendo a mesma coisa que a gente critica dos bolsonaristas. A nossa visão não pode ser limitada, porque nós defendemos alguma coisa e temos que ter convicção, e termino com isso. Não abrir mão dos nossos princípios, não ter medo de estar contra a corrente do seu tempo e saber que as coisas podem ser mudadas. O que está colocado hoje pode ser alterado amanhã. Essa é uma lição que o P.R. Anderson fala que a gente tem que aprender com os neoliberais, porque eles sabem isso. Quando eles não eram maioria, eles continuaram perseguindo. Hoje nós estamos numa correlação de força de enfrentamento, disputando o planeta e a nossa existência. E aí não tem jeito. Ou nós fazemos uma revolução que inclui o nosso planeta, ou não tem revolução. Por isso que a gente fala que é ecossocialismo. Qual socialismo que eu quero? Um que inclua que eu sou parte desse planeta. Porque se não, vai justificar fazer a exploração do pré-sal do Amazonas. Porque eu vou ser desenvolvimentista. São essas questões que a gente tem que fazer referência aqui. Agradeço a vocês. Obrigada, Consola. Agora nós teremos 10 inscrições para intervenção, perguntas, cada uma com 3 minutos. A gente
informa com 2 e depois pede para concluir. Podem se inscrever aqui com Firmínia. Pode deixar, quem quiser se inscrever, deixa o crachá que a gente vai chamando na ordem, tá? Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu queria parabenizar a todos e a todas pela fala, né? São bem plausíveis e é uma honra, assim, escutar. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste, de verdade, porque, assim, quando todos os companheiros da mesa falam, faz uma crítica aí com relação à esquerda, para mim a esquerda hoje está falida. E isso é triste e lamentável. Por quê? A gente critica a extrema-direita, mas muitas vezes a gente casa com eles. A gente tem um relacionamento com eles. E aí a gente vê aí agora o Boulos sendo ministro. Então, assim, se a gente pede para que o Lula vá lá e rompa com Israel, a gente, ao mesmo tempo, diz para o Lula assim, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. A gente vai colocar um ministro de esquerda no poder. E aí, o Boulos vai chegar para o Lula e vai chegar e falar, ô Lula, vamos romper? Não vai, não vai. Então, assim, a hipocrisia está dentro da esquerda também. Está na hora da gente criar vergonha na cara e reconstruir, e voltar para os trabalhadores. A esquerda tem que se voltar para o pobre. A esquerda tem que se voltar para políticas públicas. A esquerda tem que sair dos congressos e ir para a rua. A esquerda tem que sair de verdade e mostrar que está disposta a ser mártir pela democracia, a morrer cada dia. Não é simplesmente ficar anos e anos só com políticas no papel. Então, essa é a minha crítica. Concordo que a gente tem que comungar, tem que dialogar, 2 minutos. tem que conversar. Mas, para mim, às vezes a esquerda faz papel de idiota na mão da direita. Obrigada, Michel. O próximo é o Paulo Henrique. Gente, bom dia a todas, a todos. Cumprimentar aqui a mesa, os nossos expositores. É claro que alguns a gente concorda mais, outros menos, né? Mas o debate em si é muito importante para que a gente crie as nossas conclusões. Olha, nós somos um grupo, teoricamente, acredito também que sejamos mais politizados que os nossos companheiros, que a média dos nossos companheiros que estão nesse momento na escola. Por isso, nós estamos como delegados aqui nesse congresso. Quando eu retornar para a escola, eu tenho certeza que a pergunta que me farão é como será a nossa campanha, quanto que nós vamos reivindicar de reajuste, quais serão as condições de trabalho, então, coisas mais corporativas. E, a partir daí, nós vamos ter a possibilidade de abordar outros assuntos, como a conjuntura mineira, a conjuntura nacional, a conjuntura internacional. Sabe, eu digo isso pelo seguinte, o sindicato, ele não é um fim em si mesmo, as organizações sociais também não, mas eles nos ajudam a chegar na sociedade que a gente busca, uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, nós temos que trazer as pessoas. Eu acho que muitas vezes a gente não pode perder o sonho, não pode perder o horizonte da utopia, mas tem que saber o que é possível. Para a gente conversar com o nosso estudante, para que ele também
seja um agente de transformação do mundo, primeiro, ele tem que estar com a barriga cheia, ele tem que estar alimentado, né? E para nós conversarmos com os nossos colegas, ele tem que ter uma perspectiva que vai ter uma melhora salarial, né? Então, assim, quando, né, já caminhando para a conclusão, quando a gente pensa, né, no apoio, concordo com tudo que foi dito sobre Gaza desde ontem, né, mas é o seguinte, acho que não pode ser um fim, né, na discussão de Gaza, né, que o governo tenha que romper as relações com Israel. O governo Lula, ele cortou as relações comerciais militares com Israel, apoiou a África do Sul, né, na questão de que Israel é um Estado de apartheid, isso na ONU, chamou de genocida, chamou o que está acontecendo em Gaza de holocausto. Conclua. Né? Então, assim, a gente fala que, eu acho que a gente tem que levar isso para a sociedade, sabe? Tem que fazer essa discussão com a sociedade e mostrar quem é Israel, né? O Estado sionista de Israel. A gente pode até falar também que deve romper relações, mas tem que levar isso, porque não adianta, aí depois a gente mesmo sai de um debate desse e vai para a nossa confraternização e toma Coca-Cola, né, que é uma empresa, né, que apoia, né, o genocídio em Gaza. Né? Conclua. Então, assim, né, para concluir, é isso. Obrigado. Obrigada, Paulo. O próximo é Daniel Vardil. Prepara a Thalita. Pessoal, bom dia, saudar todos os delegados aí, os demais participantes, saudar a mesa. É sempre importante de começar um congresso com a mesa de conjuntura, ter a mesa de conjuntura como norteador, porque é muito importante a gente debater em que situação nós estamos para traçar nosso plano de lutas, para traçar nossas estratégias e as ações enquanto categoria. Qual o mundo é hoje? Está pior ou melhor do que há 5, 10, 30 anos atrás? Quais são as forças dominantes que estão no nosso mundo para que a gente tem que enfrentar? Porque isso é essencial. Porque aqui, na mesa eu tenho certeza, e espero que a ampla maioria aqui tenha o mesmo objetivo estratégico, de derrota do capitalismo, de implantar um outro tipo de sociedade. Né? O que eu defendo é uma sociedade socialista, uma sociedade comunista. Né? Então, nesse objetivo estratégico, a gente tem acordo completo aqui na mesa. Só que ignorar a correlação de forças, colocar o nosso desejo acima da realidade, pode nos fazer ter erros. Pode nos fazer ter erros de estratégia, erros de política. Né? E aí, pegando o ponto central, então, nos erros do que é desejo, do que é realidade, hoje, infelizmente, não está colocada nenhuma possibilidade de derrubada do Estado burguês como ele é hoje, o Estado capitalista. E o Estado burguês é governado por alguém. E aí entra a disputa de quem é esse governante. Para mim, faz total diferença quem governa o país hoje. Se é a extrema-direita, se é a direita, se é o centro. Né? A esquerda está longe de conseguir governar, infelizmente. E aí entra o papel do governo federal, o papel do governo Lula. Não é o nosso governo. Fomos contra o arcabouço fiscal. Né? Eu sou do PSOL, né? Sou deputado do PSOL. Votaram contra o arcabouço fiscal. Votamos a favor do que é progressivo e votamos contra do que a gente discorda. 2 minutos. Mas é um governo que, sim, foi uma vitória derrotar Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser preso e nós temos que pressionar o governo, seja no parlamento, mas o mais importante que essa categoria fez com muita felicidade esse ano, que é ir para as ruas. Nós tivemos 2 grandes greves esse ano, a maior das nossas histórias, entre os terceirizados, uma grande greve dos concursados também. O dia 21 de setembro foi um grande exemplo de luta para pressionar o Congresso e o governo para pautas mais progressistas. E minha avaliação é que, do meio do ano para cá, o governo deu uma mudança que a gente tem que valorizar, que é pautar as pautas do povo, seja o imposto de renda, seja a 6x1. E não foi coincidência que, ao ele pautar isso, a popularidade, né, a aprovação deu um fôlego. Certo? E é isso que a gente tem que disputar. Temos que lotar Brasília dia 29 contra a reforma da administrativa. Temos que seguir nas mobilizações para dizer o apontamento. É na rua, é na mobilização que a gente fortalece o lado do governo, o lado da esquerda, para reeleger o governo Lula ano que vem.
Obrigada, Vardil. Thalita, prepara Rômulo. Pessoal, bom dia. Repito aqui a fala dos companheiros, que é muito importante a gente ter um momento de debate da conjuntura nacional e internacional, para a gente avaliar e reavaliar as nossas lutas. A gente vive um momento decisivo, como já foi falado pela mesa, na educação de Belo Horizonte. A gente tem, através desse governo da prefeitura, um gerencialismo obsessivo, né, uma necessidade de burocratizar o nosso trabalho, com uma padronização de currículo, das formas e das concepções como a gente se organiza na escola. Obviamente, se aponta de um projeto local, mas também nacional e internacional. A gente vive uma organização para a destruição também das lutas populares internacionalmente. O capital financeiro avança sobre os serviços públicos e, principalmente, sobre a educação, porque é uma disputa de sentido, como a mesa colocou. No Brasil, a gente percebe que a gente vivencia, muitas vezes, uma pedagogia da adaptação para um processo de apropriação mesmo da lógica empresarial. Mas a gente não pode deixar de reconhecer as trincheiras de resistência, tanto da mobilização popular, quanto do que se articula institucionalmente. Então, hoje, eu acho importante a gente refletir que não há, no nosso horizonte, outro projeto institucional que reconheça nos projetos e na herança de Darcy Ribeiro, de Anísio Teixeira, não há hoje outro projeto institucional que possa articular isso nacionalmente. Então, por isso é que faz sentido a gente fazer a defesa de uma derrota necessária dessa extrema-direita via institucional e via o governo Lula. É importante, pessoal, a gente refletir, principalmente no âmbito da educação, o projeto que a gente considera que é necessário, sem se furtar a crítica e sem se furtar a necessidade de disputar o financiamento da educação. E aí não é só da educação. É claro que a gente faz a crítica ao arcabouço fiscal, a concepção de austeridade financeira no Estado e nos serviços públicos, mas é importante também a gente construir, sim, uma correlação de forças que possa fazer com que a gente construa um projeto de país soberano e um projeto nacional de educação que possa proporcionar o desenvolvimento. Então, eu queria deixar uma pergunta para a mesa, né, que é como construir uma hegemonia política e social necessária para alterar essa correlação de forças. Como transformar a defesa da educação pública no eixo de um projeto de país capaz de garantir um financiamento permanente e derrotar essa política de austeridade. Obrigada. Obrigada, Thalita. Rômulo, prepara Pedro Valadares. Eu quero começar discordando aqui da Consola quanto à questão dos mais velhos. Vou parafrasear meu pai. Ele dizia que não era velho, ele era jovem há muito mais tempo. Isso. Bom, agora eu queria começar aqui falando de soberania. A soberania nacional teve, está e sempre estará correndo risco. Eu uso muito o exemplo da calça jeans para os meus alunos. Quando surgiu, era no movimento hippie, era a calça mais barata, a mais grotesca que os mineiros usavam, né, nas minas de carvão, e os hippies passaram a usar como protesto ao consumo. O que a classe dominante fez? Botou uma etiqueta e cobra R$1.000 por uma calça jeans hoje. Esse é o nosso futuro, né? Lutar contra isso. E aí eu quero ponderar aqui em relação à exploração do petróleo na foz do Amazonas. Não sou dono da verdade, mas gostaria de convidar a algum raciocínio. Primeiro, não é na foz, é a 500 quilômetros. É a distância equivalente daqui ao Rio de Janeiro. O que não quer dizer muita coisa, não, porque o óleo, quando espalha longe, não virá para a foz. As correntes levarão para outros cantos, mas outros cantos também são importantes, né? Mas
é preciso a gente não deixar que a classe dominante bote uma etiqueta nesse novo pré-sal. Não sei se vocês se lembram, mas o pré-sal, quando foi descoberto, falava assim, o Brasil não consegue explorar. A Petrobras desenvolveu a tecnologia. Não vale a pena, é arriscado. Está na mão de quem hoje? De estatais não brasileiras. Um patrimônio de 700 bilhões de dólares. Bilhões de dólares está na mão dos estrangeiros, vendido a 400 milhões. E era para ser 75% desses 700 bi para a educação e 25% para a saúde. O que vai acontecer com esse petróleo, essa reserva de petróleo, que é muito maior do que a do pré-sal? 2 minutos. 300 bilhões de barris previstos lá. Então, a minha proposta é que a gente use a teoria da vacina. Você combate a varíola com o vírus da varíola. Nós estamos numa fase de transição energética, e o Brasil vai capitanear isso. Como que o Brasil vai capitanear sem fundos, sem dinheiro? É preciso explorar esse petróleo para fazer a transição. E como é que a gente faz a transição sem investir na educação? Da onde que nós vamos tirar dinheiro para investir na educação? Será que os Estados Unidos vão dar para a gente aí? Vão financiar a nossa educação para a gente explorar as terras raras? Para a gente combater essa TI que vem dominando o mundo?